Besouro Mangangá. Nunca que apareceu ninguém como ele por essa banda daqui. Era um cabra danado. Não levava desaforo pra casa. E não gostava de polícia. Besouro é um totem dentro da capoeira, né? É o cara assim que é uma referência básica, né? Geralmente quando escapole a história da capoeira, pelo menos quando eu comecei a pensar, a me interessar por isso, a besouro era assim, era como se saísse da história para a lenda, né? Besouro Mangangá é uma espécie de besouro, ele mede aproximadamente uns de 3 a 4 centímetros. E é um besouro, assim, que a gente descreve como um inseto muito feroz, porque as estacas antigamente das cercas que eram feitas nessas regiões dos pastos eram feitas com maçaranduba. E ele consegue furar até essa maçaranduba, esse besouro. De falar muito o besouro, é área de Santo Amaro, né? O besouro era de Santo Amaro. Nascido em Santo Amaro, remanescente de uma área quilombola, que é hoje a comunidade do Urupi. Nasci provavelmente em 1895, pelo registro que a gente tem com relação ao processo que dá a data da morte dele, que é um processo de 22 da Justiça Comum. Eu procurei as pessoas mais velhas que pudessem ser contemporâneos de besouro. Primeiro encontrei Nuca de Jacó, que viveu assim próximo de besouro os últimos dias de vida dele. Eu descobri Caetano Pereira. Esse Caetano Pereira era irmão de besouro. E tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas com ele. E ele disse, olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, meu irmão teve uma vida muito distante da nossa. Ele saiu de casa aos 13 anos de idade, nós morávamos num roçado no Urupi, eu já nasci por lá, e meu irmão veio para a rua para viver com uma das nossas madrinhas na estrada, hoje conhecida como Rui Barbosa. E não ficou aí mais que 6 meses. Ele ganhou o mundo e a gente só ouvia falar quando ele estava em Santo Amaro, quando era dia de feira, que tinha as rodas de capoeira, porque ele não aparecia nem para ir visitar a nossa família. Besouro é um cara quente, bom no facão, brigador. Você veio falar isso. Quente, todo mundo tinha medo, até hoje é uma história de besouro. Desde de mim que eu sabia disso, que besouro era um capoeirista de primeira classe, né? Besouro, e ainda que tem aquela besouro preto, o besouro preto, dourado, né? Ele tinha sempre a milícia ou alguém da espreita para pegar besouro. Isso era o troféu, pegar besouro, né? Agora, por que pegar besouro? Era bom de capoeira, dava pau mesmo, velho. Era perigoso, o homem era ligeiro, o homem era sabido, né? Porque tem os sabidos, tem os sabidos também. Porque é capoeira, não. Tem um cara sabido. Esse negócio de patuar, essas coisas. Era o que besouro, que esse que chamava besouro, tinha muito. Aí eram os bons capoeiristas, os bons, eram eles. Aí o que ele fazia devia ser coisas tão absurdas que, né, eu acho que as pessoas chegavam a esse ponto aí. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, viva besouro, viva besouro, camarada. Ele tinha um patuá aqui, que a mãe de santo dele deu amarrado de cordão. Patuá, que ele tinha aqui. Que o pessoal dizia que ele tinha um corpo fechado e ele dizia que o corpo dele era fechado por conta daquele patuá. Besouro é mandingueiro, nem tão.
só pela capoeira. A capoeira tem suas mandingas também. Mas que ele era tratado de besouro mandingueiro porque ele tinha seu patuá. Eram suas orações que ele tinha e tal. E aí era o que fazia ele virar num toco, num besouro, num pé de árvore, de qualquer coisa. Assim, numa moita de mato. Era as orações que ele usava. Ele era um personagem antigamente lendário, quer dizer, tudo que a gente sabia sobre besouro, né, tinha referências muito fragmentárias que davam a história oral, né, os relatos orais, mas ninguém tinha uma documentação sobre besouro. Então hoje, né, por conta a primeira pessoa que faz isso, Antônio Liberac, né, ele encontra um documento sobre besouro. E nessa documentação, quer dizer, besouro é como se fosse... Agora, que é interessante isso, é que ele vai deixando de ser um personagem lendário para virar um personagem, né, histórico mesmo, né? E nessa documentação aparece um episódio que que a história oral falava muito de besouro, né? Que era de pegar o cap do policial, né? Tirar, eles falavam, desfeitear a autoridade. Seria uma forma de você desmoralizar. Uma das formas de você desmoralizar é você pegar o cap do cara. Pegar o cap e jogar no chão. Entendeu? Então, nessa documentação, isso aparece. E isso está ligado nos relatos orais, né, ao que se falava em Santa Amaro, um episódio dele que ele fazia isso. Queria desmoralizar o policial, ele pegava o chapéuzinho do cara e desfeteava, né? Eu tenho esse documento aqui, que é um processo que encontrado no próprio arquivo, que é um processo datado de 1922, onde ele é findado em 1924 com a morte de besouro. Esse processo ele faz um registro de uma agressão que ele faz a um indivíduo na fazenda do Rio Fundo, hoje município de Terra Nova, e que vem ser findado em 1924 com a morte dele. E aí a gente tem uma prova aqui que é a existência de fato de besouro. O Manuel Henrique Pereira, filho de Maria Alta Pereira. Essa documentação, por exemplo, até hoje, ela não anulou muitas das coisas que a história oral falava, né? Besouro vinha aqui buscar cana lá em cima, no barco. Esse besouro era um homão preto. O senhor conheceu? Conheci. Isso tudo aí era cana. Não está vendo esse mundo todo aí? Tudo era cana. Você tem que respeitar os mitos. E a história de besouro, ela mantém isso, né? Até porque a documentação também é um mito. A gente que conta aquela história que viu os mais velhos contar, a gente não temos a certeza que o mais velho assistiu aquela cena mesmo, foi por conta da Caruchinha também que ele contou aquilo. Então, é o que a gente tem para passar. Se os mais velhos mentiu, a gente também está mentindo. Não é porque você encontrou uma documentação papapá dizendo que aquela documentação traga a narrativa de um episódio, que por conta disso aquilo seja a verdade, né? Então, a verdade, ela tem vários tipos de leituras, né? A lenda, o mito é uma forma de você também tá lendo essas coisas, né? Besouro? Besouro fazia porque era chefe da capoeira, era o homem, como é que diz, que dava valor ao povo. Besouro foi um grande companheiro de capoeira. O negócio dele só era fumar a polícia. Ele não bolia com pequeno. Ele estava com a academia dele lá brincando. Quando naquele tempo os soldados tinham aquela bota cá em cima, com aquele bico danado. Aí ele dizia, vem macaco. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. A notícia da época é que Besouro estava bebendo e num desses momentos de bebedeira e tal, ele se nega a pagar uma dose de cachaça e começa a fazer aquele estardalhaço e chama a atenção. E aí a polícia da época é convocada para poder contê-lo. São aproximadamente 9
guardas que estavam, ele desarma esse pessoal dentro ainda do recinto, dessa biboca, e passa para o lado de fora. Ele junta as armas passando para o lado de fora e no largo ele dá as costas naturalmente e continua andando. Ele recebe a voz de prisão e os guardas empunham, porque já tinham sido desarmados, empunham as armas e aí começam a defragar alguns tiros contra ele. E o senhor Antunes diz, no momento seguinte, que ele se põe simplesmente a pular de um lado para o outro e não sabe se até mesmo pelo medo os policiais não conseguem atingi-lo. E aí ele se envereda a correr por dentro da arruela, que é o antigo beco da Caixa Econômica, em direção à Ponte do Xarel,